Hoje vamos conhecer 3 histórias reais, em que turistas ignoraram avisos básicos da natureza e pagaram o preço mais alto por isso. Em cada caso, um momento de imprudência transformou uma viagem inesquecível em uma tragédia. Número 1. A foto perfeita que custou uma família inteira. Era 14 de agosto de 2015. E a imensa natureza selvagem de uma reserva privada de safari, próxima a Hood, na África do Sul, se estendia até onde os olhos conseguiam alcançar sob o sol forte da tarde africana. A paisagem parecia quase cinematográfica. Campos dourados de capim alto se espalhavam pelo terreno ondulado, interrompidos apenas por árvores de acácias solitárias que projetavam sombras alongadas sobre a terra seca. Ao longe, montanhas azuladas formavam um pano de fundo impressionante, completando o cenário de um dos habitats naturais mais preservados do continente africano. Robert Hutchinson dirigia lentamente um Toyota Land Cruiser alugado, conduzindo o veículo com cuidado por uma trilha de terra coberta por poeira fina. Ao lado dele estava sua esposa, Karen, observando atentamente a paisagem. No banco traseiro, os 2 filhos do casal, Emma, de 14 anos, e Dylan, de 12 anos, pressionavam os rostos contra os vidros laterais do carro, empolgados, tentando não perder nenhum detalhe da vida selvagem que aparecia ao redor. A família Hutchinson havia chegado 3 dias antes à África do Sul, viajando desde um tranquilo subúrbio de Connecticut, nos United States. Para Robert, aquela viagem não era apenas férias. Era a realização de um sonho que ele carregava havia muitos anos: experimentar pessoalmente um safari africano de verdade. Aos 41 anos, Robert trabalhava como executivo de marketing em uma grande empresa farmacêutica. Seu trabalho exigia longas horas, reuniões constantes e viagens corporativas frequentes. Era um estilo de vida que raramente permitia tempo para aventuras ou experiências fora da rotina. Por isso, aquela viagem representava muito mais do que um simples passeio turístico. Ela simbolizava anos de planejamento cuidadoso, economias guardadas e expectativas acumuladas. Robert também havia comprado recentemente uma câmera profissional de alto valor. Ele estava determinado a registrar cada momento da viagem, capturando imagens que pudesse mostrar com orgulho para amigos, familiares e colegas de trabalho. A reserva onde estavam permitia que visitantes conduzissem seus próprios veículos durante o safari. Esse sistema oferecia liberdade para explorar o ambiente natural com mais autonomia. No entanto, essa liberdade vinha acompanhada de regras extremamente rígidas de segurança que todos os visitantes precisavam seguir, sem exceções. Durante a orientação inicial, o gerente da reserva havia explicado tudo com grande clareza. Os visitantes deveriam permanecer sempre nas estradas designadas. As janelas dos veículos deveriam permanecer quase totalmente fechadas. O motor nunca deveria ser desligado perto de predadores. E todos os carros deveriam manter uma distância mínima de 50 metros de qualquer leão. Essas regras não eram sugestões. Elas existiam porque aquele ambiente era habitado por animais selvagens imprevisíveis. Mas depois de 2 dias tranquilos, observando elefantes, girafas, antílopes e outras espécies sem qualquer incidente, Robert começou a interpretar aquelas regras de forma diferente. Para ele, os avisos começaram a parecer exagerados. Em sua mente, pareciam apenas medidas excessivamente cautelosas, criadas para turistas inexperientes. Naquela tarde específica, os Hutchinson estavam seguindo um grupo de leões havia quase 1 hora inteira. O grupo era composto por 3 leoas adultas, 2 machos jovens e 4 filhotes, que brincavam e rolavam próximos a um pequeno lago natural usado pelos animais para beber água. Outros veículos de turistas haviam passado pelo local ao longo do tempo, parando brevemente para observar os leões e depois seguindo adiante. Todos mantiveram a distância recomendada, mas Robert queria algo diferente. Ele queria a foto perfeita.
a imagem que faria qualquer pessoa sentir inveja. Uma fotografia que mostrasse claramente que ele havia vivido uma experiência extraordinária e rara. Leões africanos são considerados predadores de topo da cadeia alimentar. Eles vivem em estruturas sociais complexas chamadas bandos, geralmente compostos por fêmeas aparentadas, seus filhotes e uma pequena coalizão de machos. As fêmeas realizam a maior parte da caça e são extremamente protetoras com seus filhotes. Qualquer possível ameaça próxima aos jovens pode provocar uma reação imediata e violenta. Um leão adulto é capaz de atingir velocidades próximas de 80 km por hora em corridas curtas. Além disso, possui uma força de mordida que pode ultrapassar 42 kg força por centímetro quadrado. Mesmo estando relativamente acostumados à presença de veículos de safari, leões continuam sendo animais totalmente selvagens. Seu comportamento pode mudar rapidamente, especialmente quando sentem que seu território ou seus filhotes estão em perigo. Ignorando esse fato, Robert tomou uma decisão arriscada. Ele virou o volante e saiu da estrada designada, conduzindo o veículo diretamente pelo campo aberto de capim alto. O carro atravessou a vegetação natural, aproximando-se lentamente do grupo de leões. Logo, ele posicionou o veículo a menos de 20 metros dos animais, menos da metade da distância mínima permitida pelas regras da reserva. Robert então abriu completamente a janela do motorista e colocou a câmera para fora do carro para conseguir um ângulo de fotografia completamente livre. Karen, empolgada com a proximidade dos animais, também abriu sua própria janela até a metade. Imediatamente, as leoas reagiram. Elas se levantaram de suas posições de descanso. A linguagem corporal mudou. As orelhas se inclinaram para frente. As caudas começaram a se mover lentamente, sinal clássico de alerta entre felinos. Mesmo assim, Robert continuou fotografando. Ele começou a disparar uma sequência rápida de fotos. O som repetido do obturador da câmera quebrava o silêncio natural da savana. Uma das leoas caminhou lentamente alguns passos em direção ao veículo. Sua cabeça estava baixa e seus olhos permaneciam fixos nas janelas abertas. Foi nesse momento que Robert finalmente percebeu que a situação estava ficando perigosa. Ele decidiu que era hora de sair dali. Robert colocou o carro em marcha a ré e pressionou o acelerador. Mas o veículo não se moveu. As rodas traseiras começaram a girar em falso. O solo ao redor do lago parecia seco na superfície, mas escondia uma camada profunda de lama causada pelas chuvas recentes e pelo constante tráfego de animais. Quanto mais Robert acelerava, mais as rodas afundavam. O som do motor rugindo e das rodas patinando ecoou pelo campo. Para as leoas, aquele comportamento parecia agressivo. Karen sugeriu imediatamente que eles pedissem ajuda pelo rádio de emergência do veículo. Mas Robert insistiu que conseguiria resolver o problema sozinho. Ignorando os protestos da esposa, ele abriu a porta do carro e saiu para verificar o que estava acontecendo com as rodas. No instante em que seus pés tocaram o chão, a leoa líder atacou. Ela percorreu os 20 metros em menos de 3 segundos. Robert tentou voltar para dentro do carro desesperadamente, mas não foi rápido o suficiente. A leoa cravou os dentes na coxa dele. Seus caninos longos penetraram profundamente no músculo. Robert gritou de dor e tentou se puxar de volta para dentro do carro, segurando a estrutura da porta. Mas o peso do animal o puxou de volta para o chão. A leoa sacudiu a cabeça violentamente. A mão de Robert escorregou. Karen gritou e se inclinou sobre o console central tentando puxar o marido de volta. Mas a leoa começou a arrastá-lo para longe do veículo. Ao mesmo tempo, uma segunda leoa se aproximou do lado do motorista. Ela se levantou sobre as patas traseiras e colocou a cabeça dentro do carro. Suas patas dianteiras ficaram apoiadas no banco do motorista. Karen soltou Robert e tentou escapar para o lado do passageiro.
mas as garras da leoa rasgaram profundamente suas costas e ombros. No banco traseiro, Dylan pegou o rádio do veículo e apertou o botão de emergência, enquanto gritava desesperadamente por ajuda. Sua voz entrou imediatamente na frequência de emergência da reserva. Emma puxou o irmão para longe da frente do carro e os dois se esconderam na área traseira do veículo. Do lado de fora, a primeira leoa já havia arrastado Robert cerca de 10 metros. Ela soltou sua perna e mordeu diretamente a garganta dele. A pressão esmagou sua traqueia e rompeu a artéria carótida. Em poucos segundos, Robert perdeu as forças. A segunda leoa puxou Karen parcialmente para fora do veículo e mordeu seu pescoço. O corpo dela ficou imóvel quase imediatamente. Todo o ataque durou aproximadamente 2 minutos. Foi então que um veículo de patrulha da reserva apareceu no topo de uma pequena elevação próxima. O guarda florestal estava realizando uma patrulha de rotina quando recebeu a transmissão de emergência de Dylan. Ele dirigiu imediatamente em direção às coordenadas enviadas pelo GPS, pedindo reforços pelo rádio, enquanto disparava tiros de advertência para o alto. O som seco dos disparos ecoou pela savana. Assustadas, as 2 leoas soltaram suas vítimas e se afastaram. O guarda chegou ao veículo cerca de 90 segundos depois. Ele encontrou Emma e Dylan no banco traseiro, completamente traumatizados, mas fisicamente ilesos. Robert e Karen estavam imóveis no chão ao lado do carro. O guarda chamou imediatamente uma evacuação médica enquanto verificava sinais vitais. Robert já havia morrido. Karen ainda apresentava um pulso fraco, mas seus ferimentos no pescoço eram extremamente graves. O guarda tentou estancar o sangramento e estabilizá-la. Mas ela perdeu a consciência e morreu antes da chegada do helicóptero médico, 12 minutos depois. Outros guardas chegaram ao local e isolaram a área enquanto as crianças eram retiradas dali. Emma e Dylan foram levados de helicóptero para um hospital em Joanesburgo para tratamento de choque. A investigação concluiu que Robert havia violado várias regras fundamentais de segurança, especialmente ao sair do veículo na presença de leões. A tragédia devastou os familiares da família Hutchinson nos United States e causou grande impacto na indústria de turismo de safari. A reserva implementou novas medidas de segurança, incluindo rastreamento obrigatório por GPS com alertas automáticos sempre que veículos deixassem as estradas autorizadas. Os leões envolvidos não foram sacrificados, pois as autoridades concluíram que o incidente ocorreu exclusivamente por erro humano. Mas a tragédia da família Hutchinson não seria o único caso em que turistas descobriram tarde demais que ignorar os avisos da natureza pode ter consequências fatais. Número 2. Lua de mel interrompida pelo predador do rio. Era 22 de junho de 2016 e o rio Chobe, em Botsuana, corria lentamente através de um dos corredores de vida selvagem mais impressionantes da África. As margens estavam cheias de elefantes, búfalos e inúmeras outras espécies que dependiam da água permanente durante a estação seca. Melissa e Trevor Ashford estavam casados havia exatamente 9 dias. Eles haviam escolhido um safari africano como destino de lua de mel. Ambos tinham 29 anos e se conheceram 3 anos antes, trabalhando na mesma agência de publicidade em Londres. Trevor era designer gráfico e tinha espírito aventureiro. Melissa trabalhava na área de gestão de contas. O casal reservou um safari guiado de canoa pelo rio Chobe, uma atividade cada vez mais popular que permite observar animais ao nível da água. O guia dele se chamava Cabo Moati, um veterano com 12 anos de experiência navegando pelas águas do rio e lidando com os animais perigosos que viviam ali. Durante o briefing de segurança naquela manhã, Cabo foi absolutamente claro. Permanecer sentado o tempo todo. Falar baixo. Nunca colocar as mãos na água. Manter distância de hipopótamos e crocodilos. E, acima de tudo,
obedecer imediatamente a todas as instruções. O crocodilo do Nilo é um dos predadores mais perigosos da África. Machos adultos podem ultrapassar 5 metros de comprimento e pesar mais de 450 quilogramas. São predadores de emboscada extremamente pacientes, capazes de ficar imóveis por horas antes de atacar. Sua mordida pode ultrapassar 210 kg força por centímetro quadrado, a mais forte de qualquer animal vivo. Eles são especialmente perigosos perto das margens dos rios, onde costumam tomar sol. Quando uma presa se aproxima, podem se lançar da água com velocidade surpreendente. A manhã foi espetacular. O casal passou por elefantes bebendo água, hipopótamos bocejando nas áreas rasas e dezenas de aves. Mas no início da tarde, Trevor começou a se inclinar cada vez mais para fora da canoa, tentando conseguir melhores fotos. Cabo o advertiu várias vezes para permanecer no centro da embarcação. Ao contornarem uma curva do rio, Cabo imediatamente começou a remar para trás. Ele pediu que o casal ficasse completamente imóvel. À frente, sobre a margem lamacenta, um enorme crocodilo do Nilo descansava ao sol. O animal tinha cerca de 4 metros e 20 centímetros de comprimento e o corpo coberto por cicatrizes, sinais de um predador experiente. Cabo começou a afastar a canoa lentamente para manter uma distância segura de 20 metros. Trevor queria uma foto mais próxima. Ele argumentou que o crocodilo parecia estar dormindo. Quando Cabo se recusou a aproximar a embarcação, Trevor tomou uma decisão fatal. Ignorando a ordem direta do guia, ele se levantou na canoa para tentar fotografar melhor. No instante em que Trevor ficou de pé, o equilíbrio da embarcação mudou completamente. Melissa tentou puxá-lo de volta para baixo, mas o movimento repentino dos dois fez a canoa inclinar violentamente. Trevor perdeu o equilíbrio. A canoa virou. Melissa caiu para um lado. Trevor caiu para o outro. Os dois caíram na água com profundidade até o peito, cerca de 12 metros do crocodilo. Cabo conseguiu se agarrar à canoa virada e começou a gritar para que eles nadassem até ele. Enquanto tentava subir novamente na embarcação, ele transmitia um pedido de emergência pelo rádio à prova d'água. No momento em que Trevor e Melissa caíram na água, os olhos do crocodilo se abriram. O réptil disparou da margem. Sua cauda poderosa impulsionou o corpo enorme pela água em segundos. Trevor estava mais próximo do animal e se debatia em pânico. O crocodilo atacou. As mandíbulas se fecharam ao redor do torso dele. A pressão esmagou sua caixa torácica imediatamente. O grito de Trevor foi interrompido quando o crocodilo iniciou o chamado giro da morte, rodopiando na água para desorientar e afogar a presa. Em poucos segundos, Trevor desapareceu sob a superfície. Melissa surgiu alguns metros adiante e começou a nadar desesperadamente em direção a Cabo. O guia conseguiu parcialmente virar a canoa e estendeu o remo para que ela segurasse. Os dedos dela estavam a poucos centímetros do remo quando Melissa foi puxada para trás. O mesmo crocodilo, após soltar o corpo de Trevor, voltou sua atenção para o movimento na água. Ele avançou e mordeu a parte inferior do corpo dela. Cabo segurou a mão de Melissa e tentou puxá-la, mas a força do crocodilo era impossível de vencer. O réptil começou a arrastá-la. A mão dela escorregou da mão do guia. O crocodilo executou outro giro da morte. Melissa desapareceu sob a água manchada de sangue. Todo o ataque durou cerca de 90 segundos. Número 3. O fotógrafo que desafiou um gorila prateado. Era 8 de outubro de 2017, e as florestas densas do Parque Nacional Bwindi Impenetrable, em Uganda, se erguiam abruptamente a partir do vale, cobertas por uma espessa camada de neblina. A copa das árvores formava um teto verde praticamente impenetrável, criando um ambiente úmido, silencioso e cheio de vida. Aquele parque abriga aproximadamente metade de todos os gorilas da montanha restantes no mundo,
e as trilhas para a observação desses animais haviam se tornado uma das experiências de vida selvagem mais procuradas de toda a África. Vincent Kowalski havia viajado de sua casa em Varsóvia, na Polônia, especificamente para fotografar as famílias de gorilas habituadas à presença humana durante o auge da temporada de trekking. Aos 44 anos, Vincent era um fotógrafo amador extremamente dedicado. Suas imagens de vida selvagem já haviam sido publicadas em diversas revistas europeias de natureza. Ao longo dos anos, Vincent havia fotografado animais perigosos em 3 continentes diferentes. Cada expedição bem-sucedida reforçava ainda mais a confiança que ele tinha em si mesmo. Aos poucos, essa confiança se transformou em algo mais perigoso. A convicção de que possuía uma habilidade quase sobrenatural de interpretar o comportamento dos animais. Essa mentalidade acabou evoluindo para a arrogância, um estado extremamente arriscado quando se trata de lidar com primatas selvagens. Para a expedição em Burundi, Vincent contratou uma equipe local de guias liderada por Moses, um rastreador experiente que trabalhava com as famílias de gorilas da região havia 20 anos. As regras do parque eram extremamente claras. Manter uma distância mínima de 7 metros dos gorilas. Limitar a visita a 1 hora. Nunca fazer contato visual direto com machos dominantes chamados silverbacks, ou gorilas prateados. Não usar flash nas fotografias. E, em hipótese alguma, tocar nos animais. Vincent e Moses estavam trabalhando juntos havia 3 dias, mas a relação entre os dois estava ficando cada vez mais tensa. Vincent constantemente insistia em se aproximar mais dos animais e frequentemente descartava os avisos de Moses como exagero. Na 4ª manhã da expedição, Moses localizou um grupo familiar composto por 19 gorilas descansando em uma pequena clareira da floresta. Entre eles, havia um enorme macho silverback, várias fêmeas adultas, alguns juvenis e 2 filhotes. Gorilas da montanha estão entre os primatas mais fortes do planeta. Um macho silverback adulto pode pesar até 180 kg e possuir uma força estimada em 10 vezes a de um ser humano adulto. Apesar de geralmente serem animais pacíficos, os silverbacks são extremamente protetores com suas famílias e podem atacar qualquer ameaça percebida com força devastadora. Seus caninos podem atingir cerca de 5 centímetros de comprimento e sua mordida pode ultrapassar 90 kg força por centímetro quadrado. Vincent passou cerca de 40 minutos fotografando o grupo a partir da distância recomendada de 7 metros. Para Moses, aquela já era uma trilha excelente. Mas Vincent não estava satisfeito. Ele queria fotos muito mais próximas. Imagens íntimas que mostrassem cada detalhe da expressão do gorila. Fotografias capazes de destacar seu trabalho entre milhares de registros semelhantes. Então Vincent anunciou que pretendia se aproximar ainda mais do silverback para fazer um retrato de perto. Moses recusou imediatamente. Ele explicou que se aproximar de um macho dominante era extremamente perigoso. O animal interpretaria aquilo como um desafio direto à sua autoridade. Nenhuma fotografia, segundo ele, valia aquele risco. Mas Vincent argumentou que sua experiência fotografando primatas lhe permitia entender perfeitamente a linguagem corporal deles. Na visão dele, o gorila parecia totalmente relaxado. A discussão entre os dois começou a ficar mais intensa. Vincent acusou Moses de ser excessivamente cauteloso. Por fim, Vincent declarou que ele era o cliente. Disse que havia pago uma quantia alta pela expedição e que faria o que quisesse. Moses respondeu que, se Vincent violasse a distância mínima de segurança, ele encerraria imediatamente a atividade e denunciaria o incidente às autoridades do parque. Vincent ignorou o aviso. Com a câmera levantada, começou a avançar lentamente em direção ao silverback. Primeiro ele reduziu a distância de 7 metros para 5, depois para 3. Moses começou a gritar avisos urgentes.
Vincent apenas fez um gesto de desprezo com a mão. Agora ele estava a menos de 2 metros do enorme gorila. Durante todo esse tempo, o Silverback observava sua aproximação com crescente irritação. A postura do animal mudou. Primeiro passou de relaxada para alerta, depois para agressiva. O gorila se levantou sobre as patas traseiras, atingindo quase 1,80 m de altura. Em seguida, começou a bater no peito com as mãos em concha, produzindo um som profundo e ritmado que ecoava pela floresta. Ele também arrancou pedaços de vegetação e os lançou para o lado. Esses eram sinais clássicos de ameaça, avisos claros de que um ataque estava prestes a acontecer. Qualquer guia experiente reconheceria aquilo como o último aviso. Mas Vincent continuou fotografando. Ele chegou ainda mais perto, tentando capturar o momento exato da exibição do gorila. A paciência do animal acabou. O Silverback avançou. Ele percorreu os 2 metros em menos de 1 segundo. A enorme mão do gorila agarrou o ombro de Vincent. A força do aperto quebrou o osso instantaneamente. O gorila arremessou Vincent contra o chão com tanta violência que o ar saiu completamente de seus pulmões. A câmera voou das mãos dele e bateu contra o tronco de uma árvore, quebrando a lente. O Silverback, então, mordeu o braço de Vincent. Seus caninos penetraram profundamente na carne e esmagaram o osso. Em seguida, o gorila segurou a cabeça de Vincent com as 2 mãos e a lançou contra o chão. O impacto causou fraturas graves no crânio e um traumatismo cerebral severo. O corpo de Vincent ficou imóvel. Sangue começou a se acumular no chão da clareira. Moses e os outros guias começaram a gritar e a se mover para parecer maiores, tentando distrair o gorila. Após cerca de 20 segundos de ataque contínuo, o Silverback finalmente soltou Vincent. Ele reuniu sua família e conduziu o grupo de volta para dentro da floresta. Moses imediatamente chamou evacuação médica pelo rádio. Os guias tentaram estabilizar Vincent. Ele estava inconsciente, mas ainda respirava, embora de forma irregular. Eles pressionaram o ferimento na cabeça e tentaram imobilizar seu pescoço. Um helicóptero médico foi enviado de Kampala. Porém, a vegetação extremamente densa da floresta impedia o pouso naquele local. A equipe aérea encontrou uma pequena clareira a cerca de 1 quilômetro dali, onde seria possível pousar. Moses e os guias improvisaram uma maca e começaram a difícil caminhada pela floresta íngreme e lamacenta. A travessia levou quase 40 minutos. Vincent permaneceu inconsciente durante todo o trajeto. Sua respiração se tornava cada vez mais fraca. Eles chegaram à clareira exatamente quando o helicóptero pousou. Os médicos imediatamente assumiram o atendimento. Vincent foi entubado e recebeu fluidos intravenosos. O helicóptero o transportou rapidamente até um hospital regional. Depois, ele foi transferido para uma unidade mais equipada em Kampala, onde neurocirurgiões realizaram uma cirurgia de emergência para aliviar a pressão no cérebro e reparar o crânio fraturado. Mesmo assim, os danos eram extremamente graves. Vincent permaneceu em coma por 3 dias. Depois desenvolveu uma infecção severa nos ferimentos. Apesar do tratamento intensivo com antibióticos, ele entrou em sepse. Vincent morreu 6 dias após o ataque, sem nunca ter recuperado a consciência. A investigação foi direta. O relato de Moses foi confirmado pelos outros guias presentes. A câmera danificada de Vincent foi recuperada e continha imagens parciais mostrando sua aproximação do gorila. A gravação terminou abruptamente no momento em que a câmera foi derrubada. Ficou claro que Vincent havia violado deliberadamente regras fundamentais de segurança, mesmo após vários avisos diretos. Sua morte foi oficialmente classificada como resultado de suas próprias decisões imprudentes. O caso gerou grande repercussão entre fotógrafos de vida selvagem e na comunidade de turismo de observação de gorilas.
Debates surgiram sobre os limites éticos de correr riscos em busca de imagens dramáticas. A família de Vincent, na Polônia, ficou devastada. O Parque Nacional Błędy Impenetrable utilizou o incidente para reforçar seus protocolos de segurança e lembrar visitantes de uma regra fundamental. Nenhuma fotografia vale a vida de uma pessoa ou o risco de perturbar animais ameaçados de extinção. Histórias como essas mostram uma realidade simples e muitas vezes ignorada. A natureza não é um parque de diversões. Em ambientes selvagens, cada regra existe por um motivo. E muitas vezes, esse motivo foi aprendido da forma mais difícil possível. Nos 3 casos que vimos hoje, o mesmo padrão se repetiu. Avisos claros foram ignorados, especialistas foram desconsiderados e decisões impulsivas colocaram pessoas comuns frente a frente com alguns dos animais mais poderosos do planeta. Leões, crocodilos e gorilas não atacam por maldade. Eles reagem por instinto, defesa de território ou proteção de suas famílias. Quando humanos esquecem isso, o resultado pode ser trágico. Safaris e expedições de vida selvagem continuam sendo algumas das experiências mais incríveis que alguém pode viver. Mas elas exigem respeito absoluto pelas regras e, principalmente, pelos animais que habitam esses ambientes. Porque na natureza, um único erro pode ser suficiente para que uma viagem dos sonhos se transforme em um pesadelo irreversível. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!